Bom, pessoal, vamos falar agora sobre um serviço que é bem utilizado dentro da nossa área, que é a troca, a remoção do tatame e a confecção do piso de floringo, ok? Então, o que a gente vai precisar basicamente para fazer isso? Então, novamente, vamos trabalhar em cima de um quarto de 6 tatames. Quarto de 6 tatames, a gente já sabe que ele tem lá uma dimensão de 3.640 por 2.730, certo? Então, o quarto de 6 tatames, eu vou precisar, primeira coisa, remover os tatames, certo? Que vai sair desse quarto, vai sair 6 tatames, tá? Eu vou precisar de madeira 30 por 40, então aproximadamente aqui, como vai depender da posição do quarto, mas vamos simular que ele vai vir nessa direção, o madeiramento, né? Então a gente vai precisar aqui de 9 pedaços, como a gente fez a conta lá no outro piso, tá? De 30 em 30. Então aqui a gente vai precisar de 9 pedaços de 30 por 40. De isopor, a gente vai precisar também de 6 folhas, né? De company, também a gente vai precisar de 6 folhas, porque são 6 tatames, a gente vai ocupar 6 folhas de company, né? E o floringo, por ele ser uma caixa de floringo, lembrando que uma caixa de floringo corresponde a um tsubô, né? E um quarto de 6 tatames tem equivalente a 3 tsubô, então eu preciso de 3 caixas de floringo, tá? E vou precisar dos acabamentos. A parte de acabamento, ela vai ser muito quarto a quarto, situação a situação, certo? Por quê? Porque, como eu já expliquei para vocês na prática, a gente vai ter diversos tipos de acabamentos, então eu vou ter que determinar se eu vou usar um acabamento de porta, se eu vou usar um acabamento de canto, que tipo de acabamento que eu vou fazer, se ainda vai entrar rabaque, o que vai ser feito. Então a parte de acabamento eu não vou colocar no orçamento porque vai variar muito de quarto a quarto, de situação a situação. Tudo bem? Então basicamente aqui eu usaria 9 30 por 40, que vai me custar em média cada um Gohakuen, né? Eu usaria 6 isopor. O isopor aqui, dependendo da altura, mas normalmente é o de 30, certo? É o de 30 milímetros, né? Ele vai me custar em torno de 1.300 ien cada um. O company vai me custar em torno de 1.600 ien cada um. E a caixa do floringo, nós vamos fazer uma simulação com um floringo de 7.000 ienes, tá? Então nós teríamos lá 4.500 ienes da madeira 30 por 40, né? Teríamos 1.300 por 6, 7.800 do isopor, né? Teríamos mais 9.600 do company e teríamos mais 21.000 do floringo, tá? E o tatame, em média, vocês vão gastar para jogar fora, caso for pagar para jogar fora, o valor de mais ou menos 1.000 a 1.500 ienes por tatame, tá? Só que vocês têm duas opções. Uma, depende da região, depende de cada cidade, mas uma é falar para o próprio proprietário que ele se livre do lixo, certo? Que aí você não precisa cobrar dele. E a outra situação é se a tua cidade permitir, você mesmo pode levar isso daí na prefeitura e talvez não pagar nada. Se caso você tiver um contrato com uma empresa de lixo, eles vão te cobrar aproximadamente 1.000 ienes por tatame para jogar fora. Então esse custo a gente vai também embutir no orçamento, tá? Então eu teria um custo de descarte do tatame de 6.000 ienes e teria todos esses custos que a gente orçou aqui embaixo, mais o acabamento, tá? Então vamos lá, então o total aqui eu teria 6.000 ienes, mais 4.500 ienes, mais 7.800 ienes, mais 9.600 ienes, mais 21.000, estava errado mesmo, tinha dado 30 e pouco, 48.900 ienes, tá? Então esse aqui é o valor do gasto que eu vou ter para colocar o tatame no quarto, ok? Então, se eu vou gastar 48.900, quanto eu vou cobrar para fazer esse serviço? Um serviço de troca, substituição de tatame, a gente vai cobrar mais ou menos em torno de 2.000 ienes o metro quadrado. Certo? No quarto de 6 tatames, nós sabemos que tem 9 ponto alguma coisa, então vamos arredondar para 10 metros quadrados. Tá? Então, para 10 metros quadrados, a 2.000, eu ia cobrar pelo menos 20.000 ienes de serviço. Tá? Então, naquele caso ali, sairia 68
2.900, tá? Isso daqui pode subir devido à distância, né, que vocês ainda vão acrescentar aqui a despesa de viagem e alguns outros fatores que podem vir a acontecer, os acabamentos e tudo mais. Então, isso aqui é um serviço para ser feito em um dia, tá? Mas esse valor de 20 mil, ele pode variar muito dependendo da situação e da localização onde vai estar isso daí, tá? Então, em média, a gente cobra mais ou menos isso daqui, mas tudo vai depender da onde eu vou fazer, como eu vou fazer, ok? Então, outra coisa que a gente vai orçar muitas vezes e não tem como a gente apressar, dar um preço, né, exato, porque vai variar muito de caso a caso, por exemplo, troca de portas, troca de janelas, acabamentos. Isso daí é uma coisa que fica muito difícil de dar um preço exato, né? Então vai variar muito do que vocês vão estar fazendo e da situação. Então, por exemplo, seja uma porta simples, onde vocês vão lá analisar e ela é só tirar 4 parafusos e ela sai e você coloca outra, beleza, né? Mas normalmente quando você vai trocar uma porta, não é só a troca da porta, vai envolver o acabamento interno, o acabamento externo daquela porta, vai envolver acabamento de piso, muitas vezes, da porta que você está removendo. Então, vai ter muitas variáveis para poder falar, o preço vai ser X. Então tem que ser feita uma análise, né? Você pegar o custo dessa porta, dessa janela que você vai ter, analisar o tempo e o que você vai precisar de material para dar o acabamento nela, para poder fazer um orçamento equilibrado com aquilo ali. Existem muitas faixas de preço, existem muitas variações de preços na troca de uma porta ou de uma janela, por exemplo, ok? Então, fora isso, qualquer tipo de serviços que vocês venham executar dentro do que a gente aprendeu, vocês vão ter que calcular mais ou menos o custo que vocês têm e o quanto a mais de material vocês vão cobrar. Na questão do floringo que a gente falou agora há pouco, parece ser um valor baixo, mas ele é um serviço bem rápido e que dificilmente você tem prejuízo com ele, tá? Então, é um preço que não é cobrado muito alto. Então, normalmente um quarto de 6 tatame fica em torno de 70 mil ienes a 80 mil ienes para ser trocado. Beleza? Obrigado.